CEO perde o controle por erro no sistema. Filha nega do zelador aparece e transforma tudo. Era uma manhã ensolarada na sede da Tech Genius, mas a atmosfera estava carregada de tensão. O CEO, Bruno Tavares, uma figura carismática que sempre carregava um sorriso encantador, agora tinha o rosto pálido. Ele, que costumava brilhar em eventos e reuniões, estava trancado em sua sala, rodeado por diretores nervosos. Um erro imenso no sistema da empresa havia causado um colapso total. Clientes exigiam explicações e a mídia já estampava notícias sensacionalistas. Desastre tecnológico pode pôr fim ao reinado de Bruno. Enquanto isso, nos andares inferiores do prédio, sua filha, Laura, uma jovem de 22 anos, sempre foi apenas a filha do zelador. Suas habilidades em programação eram conhecidas apenas por aqueles fios que se importavam. Ninguém havia mais. Laura observava tudo com olhos afiados. Ela sabia que o sistema da empresa não era só uma sequência de códigos. Era um labirinto de segredos. Decidida a fazer algo, sentou-se em frente ao computador da biblioteca. Uma máquina velha e rangente, mas que ainda funcionando. Seu coração batia rápido. O mundo lá fora era hostil, mas ela tinha que tentar. Cada linha de código que digitava era como um grito por reconhecimento. Ela notou que o erro não era um acidente banal. O sistema ocultava informações que nunca deveriam ser reveladas. Laura se lembrou de como sua família tinha lutado para sobreviver, enquanto Bruno era aclamado como o salvador do capitalismo moderno. O nó na garganta a deixava inquieta. Ela tinha que descobrir a verdade. Conforme desvendava os mistérios, um arrepio percorreu sua espinha. Descobriu um projeto secreto. Uma iniciativa que poderia mudar não apenas a empresa, mas todo o setor. Os diretores, ao saber de suas descobertas, a olhavam com desdém. O que uma garota como você entende de negócios? Ouvirá um deles dizer, enquanto ela tentava com todas as forças chamar a atenção de alguém. Mas ninguém ali estava disposto a escutar uma invisível. A pressão aumentava. As paredes do escritório pareciam se fechar e Laura sabia que precisava agir rapidamente. Então, algo inesperado aconteceu. Em uma de suas buscas, encontrou um dado enterrado no sistema que revelava um segredo terrível sobre Bruno. Sua ascensão estava manchada por um escândalo do passado. Um escândalo que, se exposto, poderia destronar o CEO e revelar a verdadeira face do homem por trás do sorriso. Laura olhou para a tela, à luz do monitor, refletindo. Seu semblante atormentado. O que decidiria fazer? Usar essa informação para salvar a empresa? E com isso a respeito de sua própria carreira que sempre lhe escapava? Ou ignorar o que descobrira e continuar sendo a garota invisível? Enquanto pesava suas opções, o telefone do escritório tocou, cortando o silêncio que a cercava. Era uma chamada de emergência. Ela não tinha mais tempo. Com o coração acelerado e a determinação crescendo, sabia que sua escolha definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de todos ao seu redor. Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A tensão no ar parecia eletrificada e Laura hesitou por um instante. Sua mente girava entre as implicações daquele dado. O telefone tocou mais uma vez, mas agora um som mais forte e estrondoso cortou o silêncio. Um alarme! Do lado de fora da sala, vozes apressadas ecoavam. A segurança corria pelos corredores, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Incêndio! Gritou um funcionário. E antes que pudesse processar, Laura viu a horta se abrir para revelar uma correria descontrolada. O coração dela disparou. O que estava acontecendo? Ao olhar para a tela novamente, tudo parecia secundário. Já não era apenas sobre o que Bruno Tavares havia escondido, ou sobre o colapso do sistema. Um caos tomou conta da empresa, e no meio disso, algo lhe chamou a atenção. As imagens das câmeras de segurança que ela tinha acessado mostravam mais do que apenas seus colegas em pânico. Ela clicou rapidamente, a adrenalina pulsando em suas veias. A cada novo vídeo que a tela exibiu, seu coração afundava mais. O que ela viu foi inconcebível. Uma reunião oculta no andar superior, onde diretores falavam sobre uma parceria obscura com uma empresa rival. O discurso mudava de aparência, mas as palavras eram familiares. Fala sobre traição, sabotagem, uma conspiração. Laura mal podia respirar. O fogo, aquele incêndio, era uma cortina de fumaça. O verdadeiro desastre estava pronto para explodir. E Bruno não era o único com segredos. Enquanto o alarme continuava a tocar, ela percebeu que a luta não é apenas por reputação, mas pela sobrevivência. O próprio CEO estava diante de um jogo muito maior. Ela precisava avisar alguém. Mas quem poderia acreditar em uma garota sem status? Quando suas mãos tremiam, a porta se abriu mais uma vez. E o olhar de um diretor caiu sobre ela. Era Ricardo, um dos mais altos executivos. Mas não havia desdém em seu olhar, só apreensão. Ele havia visto os vídeos, e agora os dois sabiam que não estavam sozinhos nessa história. Vem, precisamos sair daqui. Ele a puxou e o movimento acelerou seu coração. Seguiram pelo corredor em direção às escadas de emergência. Mas meio caminho, outro barulho ensurdecedor cortou a atmosfera. Era um estrondo, e a parede à sua esquerda se desfez em fragmentos. Laura sentiu o chão tremer sob os pés. Um ataque? Um sabotador interno? O pânico virou caos. As pessoas gritavam, e a fumaça começou a sair de um dos andares baixos. O que está acontecendo? Ela gritou para Ricardo, que parecia entre perdido e assustado. Parece que alguém está tentando encobrir esse escândalo. E agora, isso! Os dois se lançaram pelas escadas. E ao chegarem no térreo, um grupo de funcionários estava parado em volta de uma tela de televisão que transmitia ao vivo a cobertura do que parecia ser uma cena de terrorismo. A câmera mostrava Bruno, visivelmente pálido, sob os holofotes da imprensa, enquanto ele tentava explicar o que estava acontecendo. Um ataque criminoso! Um louco em busca de vingança, ele dizia, gesticulando de forma nervosa.
Mas Laura sabia que a verdade era muito mais sombria. O que quer que estivesse por trás desse incêndio tinha a ver com ela, com Bruno e com um segredo que agora não podia ser mais escondido. O que se revelava não era apenas um escândalo, mas um jogo de poder que podia custar vidas. Ela olhou para Ricardo, os olhos cheios de perguntas. Antes que pudesse dizer algo, um grito cortou a multidão. Ela viu tudo! Laura se virou para descobrir quem gritava. O caos tomava conta novamente. No fundo, sabia que agora não havia volta. Entre a fumaça e o pânico, os jogos de poder estavam apenas começando. E a revelação que tinha em mãos poderia ser a chave para tudo. Ou um caminho sem volta. Era o início de uma guerra. E no meio da batalha, Laura, a filha do zelador, estava mais envolvida do que jamais imaginou. O que seria agora? O que mais ela precisaria descobrir? Laura ficou paralisada ao ouvir o grito. Ela viu tudo! Quem estava falando? O caos a cercava e a fumaça começava a engolir o ambiente. Seu coração quase pulava do peito. Era hora de agir, mas antes que pudesse pensar em algo, Ricardo a puxou para fora da multidão. Vamos! Ele a guiou pelas escadas, mas Laura não conseguia tirar os olhos do painel de TV, onde Bruno tentava amenizar a situação. A imagem dele, pálido e com a voz trêmula, contrastava com a frieza que ela começava a notar por trás daquele sorriso encantador. Algo dentro dela estalou. Havia mais ali do que eles estavam mostrando. Laura, precisamos! Ricardo começou, mas seu tom urgente foi interrompido por um estouro. O chão tremeu sob seus pés, e quem estava atrás deles se virou em pânico. O teto da sala de estar começava a entrar em colapso. A fumaça se espalhava e a luz piscava freneticamente. O pressentimento a envolvia. Nada disso era normal. Em meio ao caos, uma figura familiar emergiu da fumaça. Era Bruno, mas não estava sozinho. Com ele estava um dos diretores que ainda estava em pé, Lucas, uma das pessoas mais próximas a Bruno e conhecido por sua lealdade. Mas os olhos dele não pareciam confortantes. Estavam escuros e cheios de uma emoção que Laura não conseguia decifrar. Antes que alguém pudesse se mover, Lucas fez algo inesperado. Rapidamente tirou uma arma da sua jaqueta e apontou para Bruno. O tempo parecia parar. O alarme ao fundo parecia distante agora, e ela sentiu um nó na garganta. Entre os gritos e a fumaça, a realidade da situação a atingiu com força. O que estava acontecendo? Você me traiu! Lucas gritou para Bruno. Você não vai me deixar fora disso! Essa era a nossa chance! A revelação disparou como um tiro no coração de Laura. Havia um traidor no meio deles. Mas quem era realmente o traidor? Era Bruno, com seus segredos obscuros. Ou Lucas, que estava clamando por justiça. Assim que o som de suas palavras ecoou, a castidade da Peck Genius desmoronou em sua mente. Não, Lucas! Isso não é... Bruno começou, mas o pânico na sua voz só fez a tensão aumentar. Laura sentiu o tremor em suas mãos. A ação estava prestes a acontecer. E se não fizessem algo, tudo poderia acabar mal. Mas o que ela poderia fazer contra um homem armado? Laura, foi a última coisa que ela ouviu quando um cheiro forte e amargo de fumaça invadiu suas narinas. Ricardo puxou seu braço com força, tentando levá-la para dentro de uma sala adjacente. A gente precisa esconder. Então foi o momento de inspiração.
O que Laura tinha descoberto, aquele escândalo escondido, poderia ser a chave. Ela precisava se lembrar do que tinha visto. O segredo que poderia reverter tudo. O que Lucas pretendia. Seria uma inocente busca por poder ou já era hora de revelar a verdade? Um tiro ecoou e a cena explodiu em caos. Laura se virou rapidamente, mas tudo estava em movimento. Gritos, correria. Apoie-se! Amém! Ricardo gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao tumulto. O que ela não sabia é que Bruno não era o único com segredos. No meio desse fogo havia um plano sombrio que ultrapassava tudo o que poderia imaginar. Não! A voz de Lucas cortou o ar. Mas então ele pareceu hesitar. E nesse instante Laura viu a oportunidade. A decisão passou como um relâmpago em sua mente. Revelar! Mas como? Uma ideia crescente começou a surgir. Se o próprio Bruno estava em perigo, talvez pudesse usá-lo para expor Lucas e seu plano sombrio. Era agora ou nunca. Entre a fumaça e o pânico, Laura fez uma escolha impulsiva. Com os batimentos cardíacos acelerados e a adrenalina correndo, ela decidiu que não podia mais ser a garota invisível. Ela estava prestes a se tornar o centro desta tempestade. Lucas, você não pode fazer isso. Você está sendo usado. Olha ao seu redor. Ela gritava, tentando chamar a atenção do diretor. Mas no fundo, o que seria isso? Uma salvação ou uma armadilha? E no momento em que ela apertou os lábios, a verdade que estava prestes a ser liberada poderia não apenas mudar tudo, mas testar a própria lealdade de quem estava ao seu lado. A certeza de que algo horrível estava prestes a acontecer pairava no ar enquanto ela percebia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O futuro da Tech Genius, o destino de Bruno e até mesmo a verdade sobre sua própria família agora dependiam da decisão que teria que tomar. Mas para onde ir? O que fazer? A fumaça subia e o tempo se esgotava. Laura estava lá, parada, tentando entender o que estava acontecendo. Lucas, você não pode fazer isso. Você está sendo usado. Olhe ao seu redor. A tensão na sala era palpável e o tempo parecia hesitar enquanto todos prendiam a respiração. O caos da fumaça, os gritos e o som do alarme tornavam a cena quase surreal. Lucas hesitou, e esse foi o momento que Laura precisava. Você tem que ouvir. Se você atirar, vai destruir tudo! Ela gritava, tentando alcançar sua razão. Mas quando as palavras saíram de sua boca, sentiu algo. Algo não estava certo. Os olhares dos outros estavam... De repente lançou uma expressão petrificada. Lucas, você não pode. Mas o que ele estava prestes a dizer ficou preso. Uma explosão, não de um tiro, mas de uma voz que ecoou, cortando a tensão. Chega! Era uma mulher, entrando na sala coberta de fumaça. Laura fixou os olhos nela, instantaneamente reconhecendo-a. Era Mara, a assessora de imprensa de Bruno, alguém que sempre a tratou com desdém e desprezo. Mas a presença dela era diferente agora. Havia um fogo em seus olhos que a fazia parecer poderosa. Lucas, você não entende o que está por trás disso. Eles estão usando você. Laura congelou. Mara, o que ela sabia? Em um golpe de sorte ou a mais evidente traição. Os rostos mudaram e agora todos estavam virando para a mulher. Você precisa explicar. O que está acontecendo? Que? A voz de Ricardo tremia e Laura sentiu seu coração disparar. A fumaça parecia formar um manto ao redor deles. Essa bagunça toda,
toda essa história da Tech Genius e do colapso do sistema, Mara disse, gesticulando, e Laura podia ver que ela estava suando frio. Não são apenas erros. É por causa de algo muito maior do que todos nós. Uma conspiração que se estende aos meus pés e ao seu. O que há por trás é criminoso. Criminoso? Bruno teve uma reação a meio caminho entre fúria e medo. Laura sentiu a energia da sala mudar rapidamente. O que mais aquela mulher sabia? O olhar em seus olhos era intenso e ela parecia pronta para lutar. Mas Fight or Flight estava longe do ponto. Todos precisavam sobreviver. Mara se virou de repente, encarando Lucas. Você quer saber por que eles te enganaram? A verdade é que você estava prestes a cair em uma armadilha. E Bruno está metido até o pescoço nessa. Ele não é o salvador que você pensa que é. Laura sentiu o chão sumir sob seus pés. Entre o eco da declaração de Mara e a revelação que falava sobre traições, a confiança de Laura em tudo o que conhecia começou a desmoronar. Bruno não poderia ser um vilão? Poderia? Mas a maneira como Mara falava, com tanta certeza, estava começando a criar fissuras na frágil estrutura de tudo que Laura havia acreditado. Você está louca? Lucas gritou, mas havia tensão em sua voz, uma dúvida crescente. Laura podia sentir que o castelo de cartas estava prestes a desmoronar. As chamas de um possível desenrolar da história se avolumavam na sua mente e ela percebeu que precisava entrar nessa. Quem é você, Mara? O que sabe? O que sabemos? A determinação brotou em Laura como uma primavera inesperada. Ela nunca foi aquela garota que sempre permaneceu nas sombras. Agora, ao lado de Ricardo, ela decidiu se juntar à conversa. Seja você ou não quem está por trás da mentira, precisamos da verdade. A expressão de Mara endureceu. Vocês realmente querem saber? O que está acontecendo aqui é apenas uma extensão de um jogo muito maior de domínio. E quem está jogando não é quem vocês pensam que é. Laura sentiu um arrepio. Uma grande revelação estava a caminho. Um segredo que poderia aninhar não apenas a Tech Genius, mas de alguma forma a própria Laura. Entre a fumaça e o caos, o rosto de Mara se contorceu em um misto de dor e decisão. Esse lugar não é seu amigo. As alianças aqui são feitas apenas com intenções sombrias. Antes que ela pudesse prosseguir, um novo estrondo ecoou e a estrutura balançou como um castelo de cartas. Era como se tudo estivesse desmoronando e a realidade de Laura girasse em torno de algo além da compreensão. Segredos que poderiam levá-la a um caminho sem volta. E no meio disso tudo, uma certeza selou seu destino. A partir daquele momento, nada seria como antes. O que eles estavam prestes a descobrir mudaria não apenas suas vidas, mas todo o rumo da Tech Genius. Mas quem estava realmente jogando esse jogo? E qual era o preço da verdade? Laura estava lá, parada, tentando entender o que estava acontecendo. Lucas, você não pode fazer isso! Você está sendo usado! Olhe ao seu redor. A tensão na sala era palpável e o tempo parecia hesitar enquanto todos prendiam a respiração. O caos da fumaça, os gritos e o som do alarme tornavam a cena quase surreal. Lucas hesitou e esse foi o momento que Laura precisava. Você tem que ouvir.
Se você atirar, vai destruir tudo. Ela gritava, tentando alcançar sua razão. Mas quando as palavras saíram de sua boca, sentiu algo. Algo não estava certo. Os olhares dos outros estavam fixos em Lucas, mas havia uma inquietação em seus rostos. O bolo na garganta de Laura crescia. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que parecia uma cena de filme. Bruno, que antes parecia desmoronar diante da pressão, de repente lançou uma expressão petrificada. Lucas, você não pode. Mas o que ele estava prestes a dizer ficou preso. Uma explosão! Não de um tiro, mas de uma voz que ecoou, cortando a tensão. Chega! Era uma mulher, entrando na sala coberta de fumaça. Laura fixou os olhos nela, instantaneamente reconhecendo-a. Era Mara, a assessora de imprensa de Bruno, alguém que sempre a tratou com desdém e desprezo. Mas a presença dela era diferente agora. Havia um fogo em seus olhos que a fazia parecer poderosa. Lucas, você não entende o que está por trás disso. Eles estão usando você. Laura congelou. Mara? O que ela sabia? Em um golpe de sorte ou a mais evidente traição? Os rostos mudaram e agora todos estavam virando para a mulher. Você precisa explicar o que está acontecendo aqui. A voz de Ricardo tremia e Laura sentiu o seu coração disparar. A fumaça parecia formar um manto ao redor deles. Essa bagunça toda essa história da Tech Genius e do colapso do sistema. Mara disse gesticulando. E Laura podia ver que ela estava suando frio. Nem são apenas erros. É por causa de algo muito maior do que todos nós. Uma conspiração que se estende aos meus pés e ao seu. O que há por trás é criminoso. Criminoso? Bruno teve uma reação a meio caminho entre fúria e medo. Laura sentia a energia da sala mudar rapidamente. O que mais aquela mulher sabia? O olhar em seus olhos era intenso e ela parecia pronta para lutar. Mas fight or flight estava longe do ponto. Todos precisavam sobreviver. Mara se virou de repente, encarando Lucas. Você quer saber por que eles te enganaram? A verdade é que você estava prestes a cair em uma armadilha. E Bruno está metido até o pescoço nessa. Ele não é o salvador que você pensa que é. Laura sentia o chão sumir sob seus pés. Entre o eco da declaração de Mara e a revelação que falava sobre traições, a confiança de Laura em tudo o que conhecia começou a desmoronar. Bruno não poderia ser um vilão, poderia? Mas a maneira como Mara falava, com tanta certeza, estava começando a criar fissuras na frágil estrutura de tudo que Laura havia acreditado. Você está louca! Lucas gritou. Mas havia tensão em sua voz, uma dúvida crescente. Laura podia sentir que o castelo de cartas estava prestes a desmoronar. As chamas de um possível desenrolar da história se avolumavam na sua mente. E ela percebeu que precisava entrar nessa. Quem é você, Mara? O que sabe? O que sabemos? A determinação brotou em Laura como uma primavera inesperada. Ela nunca foi aquela garota que sempre permaneceu nas sombras. Agora, ao lado de Ricardo, ela decidiu se juntar à conversa, porque precisamos da verdade. A expressão de Mara endureceu. Vocês realmente querem saber? O que está acontecendo aqui é apenas uma extensão de um jogo muito maior de domínio. E quem está jogando não é quem vocês pensam que é. Antes que ela pudesse prosseguir, um novo estrondo ecoou, e a estrutura balançou como um castelo de cartas.
Era como se tudo estivesse desmoronando, e a realidade de Laura girasse em torno de algo além da compreensão. Segredos que poderiam levá-la a um caminho sem volta! Então, no meio da fumaça, uma explosão de luz iluminou o local, seguida por um grupo de homens encapuzados entrando na sala. O caos se instaurou novamente. Um deles se aproximou de Lucas e, com um gesto rápido, o desarmou, apontando para todos eles. Fiquem onde estão. Ninguém se move. A voz do líder era grave, autoritária. A sala virou um mar de confusão e Laura sentiu o coração parar. Vocês não têm ideia do que realmente acontece aqui, do que a Tech Genius realmente é. Bruno, assim como todos, foi apenas uma peça. As palavras do homem cortavam o ar como uma faca. Laura olhou para Bruno, que agora parecia frágil, sem os traços do líder confiante que conhecera. O que você quer dizer? Ela conseguiu sussurrar. Essa empresa está envolvida em algo muito maior do que vocês podem imaginar. As traições, os escândalos, tudo está interligado. E vocês dois, ele olhou para Laura e Ricardo, estão prestes a se tornar parte disso. O homem avançou, com os olhos ardendo em uma mistura de fúria e determinação. Laura sentiu um frio na espinha. Você não pode controlar a narrativa! Bruno gritou, sua voz tremendo. O que você está dizendo é insano! Insano! Laura sentiu o peso das palavras. O que mais estava escondido? Além das traições comerciais, havia algo sombrio, um poder muito maior em jogo. Enquanto o caos se desdobrava ao seu redor, a verdade sobre a Tech Genius e seus segredos começou a revelar que a guerra estava apenas começando. As palavras finais do homem ecoaram como uma sentença. Estão todos em perigo. Mas a única forma de parar isso é confrontar a verdade. E isso só acontece quando os segredos de cada um forem expostos. E, com uma explosão de força, ele virou-se e anunciou: o jogo tinha apenas começado. Laura ficou paralisada. O que aquilo significava? Cada olhar, cada palavra, cada movimento até aquele instante poderia ser uma armadilha. A incerteza tomou conta dela. Era um labirinto sem saída, e mesmo a suposta salvação agora parecia a maior ameaça. O que ela e Ricardo tinham que fazer? E o que mais estava prestes a surgir do fundo das sombras? A poeira da revelação começava a assentar. Mas Laura sabia que a batalha no horizonte era apenas o início da queda dela e de todos ao seu redor. Laura ficou paralisada. O que aquilo significava? O homem que estava diante dela e de Ricardo estava bem, dizendo que nem tudo era como parecia, que existia uma armadilha gigante e eles estavam no centro dela. As palavras mudavam tudo. E o que era apenas um colapso de um sistema começou a ganhar ares de um enredo muito mais sinistro. Essa empresa não é o que você pensa, menina. O homem continuou com um olhar duro. O que está acontecendo aqui vai muito além do poder e da ganância. A Tech Genius está ligada a coisas que você nem imagina. Laura sentiu um nó no estômago. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Então a fumaça ao redor parecia se dissipar por um instante, e o homem olhou diretamente para Bruno. Certamente, você sabia que as coisas iam ficar assim. Ao seu redor existem pessoas que não estão aqui para salvar vidas, mas para acabar com elas. Bruno pareceu hesitar. Para Laura, o homem enfraquecido que costumava ser poderoso, agora parecia um fantasma. Não, você não pode fazer isso.
Eu não sou parte disso. Bruno estava desesperado, mas Laura viu pela primeira vez a incerteza em seus olhos. Antes que a conversa pudesse continuar, uma explosão estrondosa ecoou de um andar acima, e o prédio tremeu. Uma sensação de que tudo poderia desabar. A tensão aumentava a cada segundo, e o homem que antes parecia o espírito em um lugar de controle estava agora apenas provocando caos. Saia da minha frente! Lucas gritou e, com um movimento rápido, derrubou um dos capangas que entraram. Laura sentiu seu coração acelerar. Não era apenas um jogo de palavras. Agora era uma luta pela sobrevivência. O homem misterioso se virou e seguiu em direção à porta, determinado a escapar. Ricardo estava ao lado de Laura, segurando seu pulso. Precisamos sair daqui agora! Estão todos nos perseguindo. Ele puxou-a em direção a uma saída lateral, mas antes que pudessem se mover, uma imagem acima da pilha de fumaça e caos a atravessou. Uma sombra se lançava sobre eles, e a cabeçada de uma mulher surgiu entre eles. Era Mara. Não, não! O que você está fazendo? Laura gritou, mas Mara apenas sorriu. Algo não parecia certo. Aquele sorriso era muito tranquilo para a situação. Mara, o que está acontecendo? Você trabalha para Bruno. Você está a favor dele. Mas o olhar dela estava fixo. Você ainda não entendeu, não é? Bruno é apenas uma peça nesse grande tabuleiro. Você sabia disso, né, Laura? As palavras dela cortaram-o ar e deixaram Laura perplexa. O que ela estava insinuando? Me diz o que você sabe. O pânico aumentava quando Laura se deu conta de que a verdadeira natureza da lealdade de Mara era bem mais complexa do que pensava. Mas Mara continuou. Se você soubesse o que Bruno realmente fez para chegar onde está, hesitaria em protegê-lo. Laura se sentiu como se a terra tivesse sido arrancada sob seus pés. O que você quer dizer? Ali, no meio do caos, em um instante, a revelação surgiu como uma onda avassaladora. Ele é o motivo pelo qual o sistema desmoronou. Ele esteve orquestrando tudo isso para derrubar seus inimigos. Não é tudo uma questão de tecnologia. É uma guerra de poder. O mundo de Laura desmoronou. Lembranças de uma infância de adulação miravam de volta. Para ela, manchadas de traição. Bruno, seu pai, o herói de sua história, não era o que parecia. Havia um lado dele que ela nunca havia visto. O luto da lealdade a seu respeito começava a queimar. Naquela fração de segundo, uma nova explosão iluminou a sala e, ao mesmo tempo, um grito se elevou pelas chamas. Alguém estava ferido e uma sirene começou a tocar nas proximidades. Laura sentiu seu coração bater descontroladamente quando Lucas voltou-se para ela. O que vamos fazer? Você está com ele? Laura olhou de volta para Bruno. A figura agora ensanguentada de traição e raiva. O que aconteceria a seguir? A fumaça envolvia todos e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas quem estava certo nesse emaranhado de segredos e mentiras? Ela gritou, "Eu não sei!" E em meio à fumaça, um novo eco se fez ouvir. A verdade vem à tona e as alianças estão prestes a se quebrar. Laura soube naquele instante que tudo tinha mudado. O que antes parecia ser uma luta entre o bem e o mal, agora era um jogo de sombras que envolvia traição, paixões e ambições. E enquanto a fumaça se dissipava, o futuro de todos estava em jogo, incluindo o dela. O que mais estava escondido? A verdade que ela achava que sabia era só a ponta do iceberg. Laura estava paralisada. O que aquilo significava?
O homem que estava diante dela e de Ricardo estava dizendo que nem tudo era como parecia, que existia uma armadilha gigante e eles estavam no centro dela. As palavras mudavam tudo e o que era apenas um colapso de um sistema começou a ganhar ares de um enredo muito mais sinistro. Essa empresa não é o que você pensa, menina. O homem continuou, com um olhar duro. O que está acontecendo aqui vai muito além do poder e da ganância. A Tech Genius está ligada a coisas que você nem imagina. Laura sentiu um nó no estômago. O que você quer dizer? Então, a fumaça ao redor parecia se dissipar por um instante. E o homem olhou diretamente para Bruno. Certamente, você sabia que as coisas iam ficar assim. Ao seu redor, existem pessoas que não estão aqui para salvar vidas, mas para acabar com elas. Bruno pareceu hesitar. Para Laura, o homem enfraquecido que costumava ser poderoso, agora parecia um fantasma. Não, você não pode fazer isso. Eu não sou parte disso. Bruno estava desesperado, mas Laura viu pela primeira vez a incerteza em seus olhos. Antes que a conversa pudesse continuar, uma explosão estrondosa ecoou de um andar acima e o prédio tremeu. A sensação de que tudo poderia desabar. A tensão aumentava a cada segundo. E o homem que antes parecia o espírito em um lugar de controle, estava agora apenas provocando o caos. Saia da minha frente! Lucas gritou. E com um movimento rápido, derrubou um dos capangas que entraram. Laura sentiu seu coração acelerar. Não era apenas um jogo de palavras. Agora era uma luta pela sobrevivência. O homem misterioso se virou e seguiu em direção à porta, determinado a escapar. Ricardo estava ao lado de Laura, segurando seu pulso. Precisamos sair daqui agora! Estão todos nos perseguindo! Ele puxou-a em direção a uma saída lateral. Mas antes que pudessem se mover, uma imagem acima da pilha de fumaça e caos a atravessou. Uma sombra se lançava sobre eles, e a cabeçada de uma mulher surgiu entre eles. Era Mara. Não! Não! O que você está fazendo? Laura gritou, mas Mara apenas sorriu. Algo não parecia certo. Aquele sorriso era muito tranquilo para a situação. Mara, o que está acontecendo? Você trabalha para Bruno. Você está a favor dele. Mas o olhar dela estava fixo. Você ainda não entendeu, não é? Bruno é apenas uma peça nesse grande tabuleiro. Você sabia disso, né, Laura? As palavras dela cortaram o ar e deixaram Laura perplexa. O que ela estava insinuando? Me diz o que você sabe. O pânico aumentava quando Laura se deu conta de que a verdadeira natureza da lealdade de Mara era bem mais complexa do que pensava. Mas Mara continuou. Se você soubesse o que Bruno realmente fez para chegar onde está, hesitaria em protegê-lo. Laura se sentiu como se a terra tivesse sido arrancada sob seus pés. O que você quer dizer? Ali no meio do caos, em um instante, a revelação surgiu como uma onda avassaladora. Ele é o motivo pelo qual o sistema desmoronou. Ele esteve orquestrando tudo isso para derrubar seus inimigos. Não é tudo uma questão de tecnologia. É uma guerra de poder. O mundo de Laura desmoronou. Lembranças de uma infância de adulação miravam de volta para ela, manchadas de traição. Bruno, seu pai, o herói de sua história, não era o que parecia. Havia um lado dele que ela nunca havia visto. O luto da lealdade a seu respeito começava a queimar. Naquela fração de segundo, uma nova explosão iluminou a sala.
E, ao mesmo tempo, um grito se elevou pelas chamas. Alguém estava ferido, e uma sirene começou a tocar nas proximidades. Laura sentiu seu coração bater descontroladamente quando Lucas voltou-se para ela. O que vamos fazer? Você está com ele? Laura olhou de volta para Bruno, a figura agora ensanguentada de traição e raiva. O que aconteceria a seguir? A fumaça envolvia todos e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas quem estava certo nesse emaranhado de segredos e mentiras? Como um estalo, o chão sob eles começou a ceder e Laura tropeçou, caindo para o lado. Ricardo a puxou de volta, mas foi então que uma luz intensa cortou a escuridão e a entrada do prédio foi invadida por homens armados, todos com trajes militares. Era um resgate ou um ataque? Barulhos de disparos ecoaram e a atmosfera mudou novamente. Os novos entrantes começaram a gritar ordens, enquanto os capangas que lá estavam, agora dominados, se rendiam. Laura se levantou, confusa, sem saber quem eram aquelas figuras ameaçadoras. Mas então, tudo se tornou ainda mais chocante. Um dos soldados se aproximou de Laura e Ricardo. Era Ivan, um velho amigo da família. Alguém que Laura achou que nunca mais veria. Ele tinha uma expressão sombria. Laura, você não deveria estar aqui. O que aconteceu foi maior do que imaginávamos. Abian, você está com eles. Laura não conseguia processar. E antes de Ivan responder, ele olhou para os arredores e puxou Laura para mais perto. Precisamos sair agora. Existe um plano aqui e não é para você. Bruno, ao longe, agora apático, começou a entender que as peças de seu próprio tabuleiro estavam se movendo de maneira imprevisível. Laura olhou para ele, o homem que sempre viu como seu pai, e agora tudo parecia tão vazio. O que você escondeu de mim? O que está acontecendo com você? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um novo estampido percorreu a sala. O chão novamente tremeu, e a estrutura do prédio começou a estalar. Ivan gritou, vão, agora! E começou a puxar Laura. Nesse instante, uma nova explosão estourou, lançando Laura e Ricardo para trás. A fumaça se intensificou, e Laura não conseguia ver. Tudo era um emaranhado de vozes em pânico. Ela podia ouvir o som dos gritos e sentiu uma mão segurando-a com força. E é nesse instante, entre o caos e a confusão, que uma verdade devastadora se materializa. Laura olhou para Ivan. Seu olhar carregava uma sensação de urgência e desespero. A última coisa que ele sussurrou antes de ser engolido pela fumaça e pela euforia foi: eles estão atrás de você, Laura. Eles não querem que você descubra a verdade. Você é a chave. A frase pairou no ar e um calafrio percorreu a espinha de Laura. O que ele realmente queria dizer? Como assim ela era a chave para algo? Enquanto a fumaça a envolvia e a estrutura começava a desmoronar, a mente de Laura fervilhava. O que mais ela não sabia? E quem estava realmente do seu lado? Todo o seu mundo havia mudado em segundos. E a única certeza que tinha era que a batalha estava longe de acabar. Laura estava paralisada. O que aquilo significava? As palavras de Ivan ainda ecoavam em sua mente. E tudo ao seu redor parecia desmoronar. A fumaça envolvia como um manto denso, dificultando a respiração. Ela se agarrou a Ricardo, tentando processar a realidade. Ivan, o que você quer dizer com isso? A urgência em sua voz era palpável. Precisamos sair! Eles estão vindo! Ivan gritou, puxando-a em direção à saída. Mas enquanto se moviam,
Uma série de explosões que pareciam vir de todos os lados reverberaram pelo prédio. É um ataque! As palavras dele cortaram o ar pesado e um frio na espinha começou a se espalhar pelo corpo de Laura. A fumaça se intensificou e ela não conseguia distinguir mais nada. O calor era sufocante e o tumulto intensificava o pânico. Por que você está aqui, Ivan? O que significa ser a chave? Laura não conseguia conter as perguntas. Era como se as respostas estivessem dançando à frente dela, mas nunca se concretizavam. Só me siga! Ele rosnou, mas algo em sua voz soou diferente. Desespero. Naquele momento, o estalo, a luz pisca e o sinal de emergência iluminou um pequeno espaço, enquanto os corredores se tornavam um redemoinho de caos. Laura olhou para trás e viu Bruno, que parecia um rincão de sua antiga glória, lutando para se levantar ao lado de Lucas. Havia sangue em seu rosto, e a expressão dele era uma mistura de pânico e raiva. Você não vai escapar! Bruno gritou. Mas quando Laura olhou para Ivan, o que ela viu foi algo ainda mais perturbador. Ele estava com uma arma na mão. Não! O grito dela cortou o ar. Como você pode estar com eles? Você sempre foi nosso amigo. Laura sentiu o mundo desabar sob seus pés. Ivan, o homem que ajudou sua família quando ela era jovem, que sempre esteve presente. Ele estava prestes a disparar contra Bruno. Não é isso que você pensa, Laura! Ivan gritou, mas seus olhos traiçoeiros diziam o contrário. O tempo parecia desacelerar. O eco das explosões e as sirenes se misturavam em uma sinfonia de desespero e tragédia. Cale-se! Você não sabe do que está falando. A fidelidade de Ivan se despedaçava em um instante. E tudo começou a fazer sentido em uma nova e horrenda lucidez. Laura percebeu que ele também era parte da engrenagem perversa. Ivan, pare! Você não precisa fazer isso. A verdade não é assim. No entanto, ele já havia tomado sua decisão. O olhar de Ivan queimava com determinação e uma voz autoritária surgiu do fundo da sala. Extermine todos os traidores! A palavra extermine ressoou como um trovão. Laura sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Ela estava no centro de um jogo muito além de sua compreensão. E se a luta fosse entre lealdade e traição, a linha dela havia desaparecido. Um sorriso cruel se formou no rosto de Ivan. Ergueu a arma e no instante seguinte, um tiro ecoou. Não em direção a Bruno, mas para o chão, próximo ao pé de Laura, fazendo-a saltar para trás. A realidade a atingiu como um tapa. Eu não posso deixar você sair, Laura! Ivan rosnou, seus olhos reluzindo com uma loucura que ela nunca imaginou ver. O caos se transformou rapidamente em uma confusão de gritos e correria, e tudo que antes parecia claro começava a desmoronar. Fuja, agora! Ricardo gritou, puxando Laura para a lateral, enquanto os capangas de Ivan começavam a se dispersar, criando uma barreira. O coração dela disparou. Como assim, Ivan? Como tudo poderia estar se transformando assim? Entre a confusão, Laura olhou novamente para Bruno e Lucas. O que eles estavam planejando? Ivan, o que realmente estava por trás dessa traição? O que significava ser a chave? Diante dela, o antigo amigo estava irreconhecível, e o choque da traição atravessou seu coração como uma lâmina afiada. A estrutura do prédio começava a ceder, e enquanto a fumaça avançava, Laura se deu conta de que as alianças estavam mudando a cada segundo. Ela não tinha para onde correr. O prédio ruía, e os únicos que poderiam ajudar
estavam enfurnados em suas próprias mentiras. E tudo isso, tudo o que ela acreditava saber, estava prestes a desmoronar. O que mais havia oculto nas sombras da Tech Genius? E a verdadeira batalha estava apenas começando. Laura olhou para Ivan e a pergunta pairou no ar. Quem era ele? E quantas outras mentiras estavam prestes a ser reveladas? Laura olhou para Ivan, sentindo o golpe de suas palavras reverberando em seu coração. A confusão a envolvia e sua mente rodava como uma tempestade. Ele estava prestes a desmarar. Ivan, o homem que sempre a protegeu, agora a ameaçava. A fumaça, tomada por gritos e desespero, tornava a situação cada vez mais surreal. Para onde você está apontando isso, Ivan? Ela gritou, a voz embargada pela adrenalina. Você não entende. Eu faço isso por você. Ele parecia perdido. A raiva. Brócoli, numa ponta de desespero. Mas por quê? O que acontecera com o amigo que sempre a apoiou? A certeza de traição se solidificava como uma rocha dentro dela. Ricardo puxou Laura para longe e a quantidade de fumaça tornava tudo mais difícil. Vamos! Precisamos sair daqui! Ele estava em pânico e ela podia sentir a pulsação em seu pulso enquanto ele a guiava. Mas Ivan não estava disposto a deixá-los escapar. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Ninguém nesses corredores é inocente. E a única forma de acabar com isso é acabar com os traiçoeiros. Os olhos dele pareciam queimando e Laura sentiu seu estômago revirar. Por que tudo estava desmoronando tão rápido? Ela estava prestes a questionar mais, quando um novo barulho a surpreendeu. Uma explosão ensurdecedora ecoou pelo prédio, fazendo as paredes tremerem. A estrutura sob seus pés começou a chacoalhar. E pedaços de gesso caíam do teto. Cuidado! Laura gritou, tentando puxar Ricardo para mais perto. Mas no meio do tumulto, algo inesperado ocorreu. A porta por onde haviam entrado se abriu repentinamente. Era uma figura encapuzada, mergulhada em sombras, e ao invés de fugir, ela começou a disparar para o alto. Os tiros pareciam ter um propósito, e a intensidade de tudo aumentou. Despertem! Precisamos de vocês! Ela suou. E em um momento, todos pararam. A figura se aproximou, e quando a luz tocou seu rosto, Laura ficou paralisada. Era sua mãe! Ela pensou que estivesse em sua casa, mas ali estava, diante dela, carregando um passado que Laura nunca soubera. Mãe! A voz dela saiu como um sussurro, cheia de incredulidade. A presença dela era tanto um alívio quanto um choque. Havia tempo que esperávamos por você, Laura. Agora entenda, a Tech Genius não é o que parece. Você foi criada para saber a verdade. E é a única que pode evitar que tudo isso termine em uma tragédia maior. As palavras ressoaram com clareza, mas Laura mal podia compreender. O cerco ao seu redor tornava-se um caos. Ricardo olhou entre Laura e sua mãe, confuso. Você está do lado dela? A incredulidade em seu tom quase cortou o ar. Está brincando com nossas vidas? Mas a mãe dela tinha um olhar intenso, revelando um lado que Laura nunca conhecera. Isso não é um jogo.
Há muito mais em jogo do que você imagina. Você é a chave para descobrir a verdade. Eles estão apenas esperando por um movimento para derrubar todos nós. Ivan deixara de ser uma ameaça. Agora era um mero espectador daquela revelação. A tensão mudara mais uma vez. O fogo começava a surgir, que não era visível. Mas Laura podia sentir as chamas do conflito se avolumando ao redor deles. Esperem! Laura tentou se mover entre todos. Você quer que eu faça o quê? Eu não sou uma heroína. Sou apenas uma garota do zelador. O desespero em sua voz parecia escorregar entre os olhares. A figura encapuçada de sua mãe se aproximou. As sombras em seu rosto deixavam seu olhar ainda mais penetrante. Você pode não se sentir assim, mas a sua vida foi moldada para isso. O peso das palavras fez com que Laura hesitasse. Lembranças de sua infância começaram a emergir. Imagens que antes pareciam comuns, agora com uma nova verdade, quase como se tudo que ela pensou que sabia sobre sua vida estivesse errado. E enquanto todos os sentimentos de traição e confusão a envolviam, uma nova detonação iluminou a sala. Uma luz vermelha atravessou a fumaça como um sinal de alerta. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e ao ver sua mãe, um novo nó se formou na garganta de Laura. O que você quer de mim? Que eu decida entre tudo isso? Quem sou eu realmente? Ela não sabia. Mas uma coisa era certa. A descoberta de quem estava realmente em jogo e até onde o enigma se estenderia, mudaria totalmente a narrativa de todos ao seu redor. A verdade está esperando e você precisa estar pronta para lidar com as consequências, Laura. A voz da mãe, repleta de urgência, a cortou, fazendo a dúvida pesar. Ao mesmo tempo, o que viriam a descobrir mudaria tudo, e o caminho à frente estava coberto de incertezas. Todos estavam em jogo, e a luz da verdade poderia muito bem ser a própria escuridão. Laura respirou fundo, o cheiro de fumaça ardente invadia seus pulmões. Sua mãe, com um olhar intenso, a puxou para perto. Laura, você precisa entender, isso é maior do que nós. A Tech Genius está corrompida e você é a única que pode desmontar essa teia de mentiras. As palavras da mãe a atingiram como um golpe direto no estômago. Mas como assim? O que você está dizendo? O que eu faço com tudo isso? O coração dela disparava e o caos ao redor parecia flutuar. Ivan estava ali com a arma ainda em punho, parecendo hesitante enquanto olhava para Laura. Eu não queria te machucar, mas você precisa entender. Eles vão destruir todos que estão em seu caminho. Ele gritou, a raiva e o desespero misturados em sua voz. Fumaça densa começou a engolfar o espaço, e o lugar parecia ruir. Laura olhou para Bruno e Lucas, que agora estavam se afastando um do outro, percebendo a profundidade do abismo em que estavam. Mãe, eles não podem simplesmente deixar que isso aconteça. Está nas suas mãos. Ela insistiu. Se você não agir agora, todos nós seremos consumidos. Precisamos da sua coragem. Neste instante, a estrutura do prédio tremeu violentamente. Laura sentiu um aperto na garganta. Não! Não! Isso não pode estar acontecendo! O edifício estava sucumbindo e o tempo se esvaía como grãos de areia. Para a saída, Ricardo gritou.
Ele puxou Laura, o estímulo do momento a fazendo focar. Vamos, esse é o nosso único caminho. O rosto dele estava pálido, mas seus olhos transmitiam determinação. Mas Ivan não estava pronto para desistir. Está tudo perdido. Vocês não podem se esconder da verdade. Sua voz ecoou enquanto eles corriam e Laura virou a cabeça, tentando ver a expressão em seu rosto. Tudo o que encontrou foi pura desolação. A fumaça começou a invadir mais rápido, fazendo seus olhos arderem. A mãe de Laura a conduziu por um corredor estreito, e o que era uma clara divisão entre os lados, agora era uma corrida pela sobrevivência. Você pode ter uma chance, a mãe dela sussurrou. Mostre quem você realmente é, Laura. A verdade é sua aliada. Eu não sei se consigo. Desesperada, Laura queria acreditar que havia uma saída. Um ponto de luz no túnel escuro que parecia se aproximar cada vez mais ameaçador. Um estrondoso ruído fez o chão tremer e eles continuaram correndo. Quando enfim chegaram ao exterior, a visão que se ofereceu era aterrorizante. O céu estava tingido de laranja e os gritos da multidão misturavam-se ao som do alarme. A Tech Genius estava em chamas e a cena era digna de um filme de suspenso. Laura parou, o corpo paralisado diante do espetáculo. E então foi como um clipe em câmera lenta. Ela viu Bruno, coberto de sujeira e fumaça, sendo levado por um grupo de segurança. Lucas atrás dele, nervoso. E Ivan? Ele estava apenas a alguns passos, perdido em suas próprias escolhas, olhar em conflito. Vamos, Laura! Precisamos ir! Ricardo gritava, puxando-a para longe da explosão. Mas algo dentro dela a deteve. O que havia sido revelado durante aquele caos? A luta entre a verdade e a mentira era um reflexo dela mesma. Eu tenho que enfrentar isso. Laura virou-se, decidida. Essas pessoas precisam saber a verdade. Não posso ficar aqui parada. Ela olhou para seus amigos, um apelo no olhar. Vocês me apoiam? A expressão de Ricardo ficou suave. É claro, estamos com você. Ele segurou sua mão e ela sentiu o calor da conexão. Naquele momento, a coragem se instalou no coração de Laura e ela sabia que a batalha apenas começava. Enquanto se afastavam da Tech Genius em ruínas, um novo compromisso começava a surgir. Vamos levar a verdade à luz! E assim, no meio do caos das chamas e da fumaça, Laura, decidida, se virou para enfrentar não só seu passado, mas um futuro desconhecido. Agora, ouvindo as sirenes ao longe, agora mais do que nunca, Laura percebeu que liberdade e verdade andam juntas. Mas o que viria a seguir? O mistério da Tech Genius ainda não havia sido totalmente desvendado. E assim, a história dela continua. Ei, você que chegou até aqui, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar que você é um verdadeiro fã e apoia o canal. A próxima aventura está mais próxima do que você imagina.